Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você, meu amiguinho ou minha amiguinha, já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então como a gente sempre fala por aqui, esse podcast é feito carinhosamente para você. E no nosso É Por Isso de hoje, ele é um episódio especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, que vai acontecer no sábado, agora no dia 20 de novembro. E para explicar por que o Dia da Consciência Negra existe, eu tô aqui com o Levi Kaique Ferreira, que é engenheiro civil, palestrante, professor e também diretor do portal e podcast O Retalho. Seja muito bem-vindo, tio Levi. Olá, salve, salve, galerinha. Vim aqui para ajudar vocês a responder tudo. Espero que vocês gostem. Boa, boa. Então, para começar o nosso papo, tio Levi, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes. A escravidão, ela sempre existiu no mundo? Olha, acho que sempre é meio complexo de dizer, mas a gente tem relatos de escravidão desde mais de 5 mil anos atrás. Só que a gente tem uma diferença entre o formato de escravidão que era feito, né, há muitos anos atrás, com outros povos, e a escravidão mais moderna que a gente teve, a escravização de povos africanos, de pessoas negras aqui no Brasil e, né, na América de um modo geral. As escravidões que a gente tinha, né, no passado, né, há 5 mil anos atrás, 4 mil anos atrás, elas tinham um caráter muito específico que era de você escravizar pessoas que eram inimigos, né, de guerra. Então, um povo vencia a guerra e aí os povos inimigos eram escravizados. Tinha também aquelas pessoas que cometiam crimes ou deviam a determinadas instituições da época. Então, quando a pessoa estava em dívida ou ela cometia um crime, para pagar, ela acabava sendo também escravizada. Então, o caráter da escravidão nesse momento, ele era bem específico em determinadas situações. Já a escravização de pessoas negras e dos povos africanos, ele entrou já com esse caráter racial. Então aí, a partir desse momento, começou a se utilizar como argumento a cor da pele, a hereditariedade como argumento para que se escravizasse esse grupo de pessoas. Então, já existia a escravidão de outros povos há mais de 5 mil anos, porém, a escravização de povos africanos tem esse caráter étnico, racial, muito presente, muito forte, o que torna bem específico essa experiência. E como ela começou e quanto tempo ela durou? A escravização especificamente dos povos negros no continente africano. É complexo dizer como ela começou também, né? Existem várias formas de analisar tudo isso, mas ela começou com um pensamento de expansão dos impérios europeus, né? Então, Império Britânico, Império Português, Espanhol, eles começaram a expandir, e aí eles começaram a entrar em contato com os povos africanos e enxergar na escravização uma força de trabalho, uma força econômica muito grande, né? Então, a escravização de povos africanos no Brasil tinha esse caráter muito econômico mesmo. Pessoas negras eram consideradas mercadorias e não pessoas. E no Brasil durou mais de 300 anos, 400 anos, né? E aí a gente foi conseguir abolir a escravidão há pouco menos de 130 anos. Então, ela começou aí com essa expansão, né, imperialismo, colonialismo, né, e também tem um caráter religioso também muito forte de você ampliar o poder, né, e levar a palavra de Deus a outros povos, e todo esse pensamento cultural da época de império mesmo, de ampliar o império que acontecia ali em 1300, 1400, 1500. Tio Levi, qual é a importância da gente ter datas para lembrar sobre essas lutas necessárias, né? Como é o caso do Dia da Consciência Negra. Como é que você percebe a importância da celebração dessas datas? Primeiro que a gente tem a abolição da escravatura aqui no Brasil, por exemplo, é muito recente. Se a gente for pensar no ponto de vista histórico, 130 anos foi ontem, né? Então a gente ainda tem muitos resquícios da escravidão aqui no nosso país. E isso se reflete, né, na forma como pessoas negras vivem, sofrem o preconceito e também na forma de contar as histórias.
Então, a consciência negra, ela vem também como um chamado do movimento negro à sociedade para se refletir os resquícios da escravidão, as consequências da escravidão, e é importante também para assumir o controle da nossa narrativa, de nós podermos contar a nossa própria história, porque boa parte da história sobre a escravidão e sobre como o povo negro foi tratado e vem sendo tratado no nosso país foi escondida, né? E não é contada da forma como deve ser contada, a gente não reflete sobre tudo isso da forma como deveria refletir. Então a gente tem ali o mês da consciência negra, a semana da consciência negra, o dia da consciência negra, vem para a gente convidar a sociedade, de um modo geral, a refletir junto ao movimento negro, junto às instituições negras, sobre como a gente consegue superar todas as consequências que a gente acabou tendo devido à escravização de povos negros. Então, são organizados eventos, né, são propostas políticas afirmativas, justamente durante esse mês, com mais atenção, seja da mídia, das marcas, das empresas, da sociedade de um modo geral, para a gente conseguir finalmente diminuir a desigualdade que a gente tem no nosso país. Perfeito, tio Levi. Bom, o nosso podcast ele é um exercício de imaginação, né? A gente propõe aqui para as crianças, até para a gente entender a nossa realidade e refletir sobre ela, a discussão de realidades alternativas, às vezes fantasiosas, às vezes tristes e às vezes muito interessantes. Nesse caso especificamente, não é uma realidade que a gente gostaria que existisse. Mas eu queria te perguntar, o que você imaginaria se o mundo, como a gente vive hoje, por alguma razão não tivesse o Dia da Consciência Negra, ou principalmente se ele fosse proibido ou nunca tivesse existido? Como é que você imaginaria que seria esse planeta? Eu acho que a gente ia continuar repetindo os mesmos erros, assim, né? A gente ia continuar acreditando que pessoas negras e pessoas brancas são tratadas da mesma forma, e a gente sabe, né, com números e dados, que não é dessa forma. A gente ia continuar sem conhecer a história da tão cruel escravidão, e a gente, num futuro próximo, eu acredito que a gente ia acabar repetindo os mesmos erros, seja da mesma forma ou de uma forma muito semelhante, sabe? Eu acho que revisitar a história, a gente sentar para refletir sobre os erros cometidos pelo nosso Estado, pela nossa sociedade num passado próximo, é importante justamente para que a gente não possa cometer esses mesmos erros, né? E a gente está sempre revisitando, falando disso novamente, refletindo sobre isso. Então, acho que se não houvesse a consciência negra, né, a gente não ia conseguir avançar nas pautas que são importantes, porque a sociedade não ia enxergar o racismo como algo a ser combatido da forma como a gente precisa combater. Então eu acho que é importante que a gente tenha consciência negra, porque se não tivesse, daqui a alguns anos a gente sequer ia estar falando sobre o racismo, mas isso não faria com que o racismo sumisse. Pessoas negras iriam continuar sofrendo com preconceito, independente de qualquer coisa. Então a gente precisa refletir sobre isso. Não existir consciência negra seria bem problemático nesse sentido, no avanço, né, das lutas contra a discriminação no país. Então, é por isso que o Dia da Consciência Negra existe. Tio Levi, muito obrigado pelo teu tempo. E antes da gente concluir o nosso papo, eu queria muito que você convidasse, né, os papais, as mamães, as próprias crianças aqui a conhecerem um pouco mais do teu trabalho, passando os seus links, enfim, como é que a gente acompanha o teu trabalho aí nas redes sociais. Bom, eu tô no Twitter, @LeviKaique, Kaique com K, no Instagram, @LeviKaiqueF, e vocês vão encontrar também no Spotify ou em outras redes aí o meu podcast, que é um podcast novo que está saindo, que é o Em Negrito, que também tem essa proposta de trazer de forma didática e descomplicada pensamentos com relação ao racismo e à discriminação no nosso país. Boa, tio Levi. Olha só, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer falar contigo e dividir um pouco dessa informação, né, dessa história tão importante, e da gente ter consciência da importância da gente lembrar do Dia da Consciência Negra para que, como você bem colocou, essas atrocidades não aconteçam nunca mais na história. Então, mais uma vez, obrigado, tio Levi, e até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Até a próxima, pessoal. Valeu!